Laboratório São José é um grande parceiro do Canal 15 e preocupado hoje com a informação e principalmente para essa juventude, hoje o tema é DST, uma preocupação dos educadores, dos pais, e a Juliana, do Laboratório São José, vai bater um papo com essa moçada e tirar muitas dúvidas. É um momento muito interessante, muito importante, e eu convido você a continuar comigo aqui no Canal 15 e acompanhar este bate-papo aqui no Colégio Nacional. Pessoal, meu nome é Juliana, sou biomédica, trabalho no Laboratório São José e hoje eu estou aqui para tirar um pouquinho das dúvidas de vocês a respeito das doenças sexualmente transmissíveis. Eu gostaria de saber se uma pessoa infectada com uma doença sexualmente transmissível pode ter uma vida sexual ativa. Bom dia, muito obrigada pela sua pergunta. Olha só, na verdade, todas as doenças sexualmente transmissíveis, é justamente por isso que ela recebe esse nome, elas são transmitidas, primeira forma de transmissão é através da relação sexual, tá, gente? Por isso que hoje em dia a gente fala que é tão importante o uso da camisinha sempre e em qualquer relação sexual. Justamente por esse fato, as pessoas com doenças sexualmente transmissíveis, elas podem sim ter uma vida sexual ativa, desde que utilize o preservativo sempre, tá? Lembrando que as doenças sexualmente transmissíveis inclui-se também a AIDS. E uma das principais formas de transmissão da AIDS é através da relação sexual, contato, sem o uso de preservativo. Tudo bem? Olá, meu nome é Gustavo e eu queria saber se todas as DSTs têm cura. Olha só, na verdade, a maioria das doenças sexualmente transmissíveis, elas têm cura sim, exceto aquelas causadas por vírus. Por exemplo, a AIDS. Existe tratamento para controle desse tipo de DST, porém elas não têm cura, tá? Mais uma vez, é importante ressalvar e relembrar a todos vocês a importância do uso da camisinha para facilitar, vamos dizer assim, e impedir que essas doenças sexualmente transmissíveis elas sejam difundidas de uma pessoa para outra. Meu nome é Lariane e eu queria saber se o preservativo é a única maneira de evitar uma DST, a camisinha no caso. É sim, na verdade, todas as doenças sexualmente transmissíveis elas só são impedidas de serem transmitidas se o indivíduo estiver usando preservativo. Portanto, esse é o único método de preservação mesmo contra as DSTs. Meu nome é Lucas e eu gostaria de saber qual DST atinge a maior parcela da população jovem do Brasil. Gente, na verdade, infelizmente, 70% dos casos de HIV, da AIDS hoje em dia, acometem indivíduos entre 20 e 30 anos. Isso quer dizer o seguinte, que eles adquiriram esse tipo de doença sexualmente transmissível antes dessa idade, ou seja, ainda quando jovem, tá? Na puberdade, entre 15 e 19 anos. Então, hoje em dia sabe-se que 70% dos casos dessa população jovem, a maior parte das DSTs que acomete essa população é a AIDS. Meu nome é Emília. Porque apesar de várias campanhas e informações, as DSTs são frequentes e as pessoas têm vergonha de falar sobre isso? Na verdade, é justamente por conta disso. As pessoas hoje em dia, apesar de tanto conhecimento, de tantas campanhas, elas ainda se sentem muito envergonhadas em falar sobre esse assunto. Então, às vezes, isso dificulta um pouco da pessoa. Eu estou tendo algum sintoma, estou tendo algum corrimento, estou tendo alguma sensibilidade, né, nas regiões genitais. Então, elas, por vergonha, elas deixam de procurar um profissional da área da saúde, né, no caso o médico, e deixam de tratar. Então, apesar das campanhas, essa vergonha ainda existe mesmo. Meu nome é Anaís e eu queria saber se existe alguma campanha de distribuição de preservativos. Sim. Na verdade, o Ministério da Saúde e da Educação, ele já colocou isso no nosso país, no caso, e ele já oferece preservativos, mas principalmente para adolescentes de escola pública, tá? Mas existem sim campanhas para evitar esses tipos de transmissão de doenças. Oi, meu nome é Humberto, eu queria saber quais são as formas de contágio da sífilis. Na verdade, a sífilis, ela existe inúmeras formas de transmissão, de contato para se adquirir esse tipo de bactéria, tá, gente? A principal dela, por se tratar de doença sexualmente transmissível, é através da relação sexual sem proteção, sim. Existem outras formas de contágio? Existem, através da transfusão de sangue,
Porém, hoje em dia, o banco de sangue ele já faz uma série de exames para evitar esse tipo de contágio, tá? E existe também através da transmissão que a gente chama materno-fetal, ou seja, mãe-feto, principalmente na hora do parto. Porque na hora do parto existe lesão por causa de rompimento de placenta, então existe contato do sangue materno com o feto. Isso pode facilitar a transmissão desse tipo de doenças. Olá, meu nome é Daniela e eu gostaria de saber se existe alguma DST que afeta somente homens ou somente mulheres. Não, na verdade, todas as DSTs elas são comuns, tanto para homens quanto para as mulheres. O que pode acontecer é que, às vezes, a maioria das mulheres elas apresentam sintomas maiores do que os homens, tá? Por exemplo, um exemplo clínico, assim, clássico é o HPV. O HPV é o papilomavírus humano, causador do câncer do colo do útero, tá? Na mulher, ele pode causar uma série de sintomas e o homem ser assintomático, mas os dois provavelmente têm a doença.